nasceu em Rio do Sul, 1948. Ele é filho de Arno e Mercedes. Tem 2 irmãos, Udo e Carmen. Casado com Roseli, pai de Rafael. Estudou no Rui Barbosa, Colégio Dom Bosco. Foi professor do Colégio Dom Bosco. Luterano, flamenguista. Foi vereador em Rio do Sul de 72 a 1975. Na época, 757 votos pelo MDB, o mais votado naquela oportunidade. Foi funcionário público municipal durante quase 24 anos. Comentarista de televisão. Foi o idealizador do Baile da Bruxa. Na época, uma associação de estudantes, a IAV, muitos estudavam em Curitiba. E esse baile surgiu para ficar na história de Rio do Sul. Comida preferida, feijoada. Bebida, um bom vinho, uma cerveja bem gelada. Música popular brasileira. Como hobby, culinária, orquídeas, muitas flores. Admira as pessoas inteligentes e detesta a falsidade. É ele, Aldo Nestor Zibert, o nosso Aldo, o nosso já ex-Aldo Coragem, mas de coragem ainda tem muito. Está aqui na TV, é o nosso companheiro, nosso colega de trabalho, que 2 vezes por semana está aqui, no horário do almoço, fazendo seus comentários, dando seus pitacos, principalmente na área política, do qual ele conhece muito. E daí, estimado Aldo Nestor, eu quando trouxe a Zélia aqui uma semana atrás, a nossa Zélia do cartório, eu só a chamava de Maria Zélia. E ela dizia, Neri, mas só me chamam de Zélia, nem eu escrevo Maria Zélia. Ele disse, mas é um nome bonito. E hoje, quando eu vinha para a TV, eu dizia para mim, né? O Aldo, todo mundo chama Aldo Zibert. Eu vou chamar o Aldo de Aldo Nestor, porque é um nome bonito e forte. Obrigado por ter vindo, Aldo, recebê-lo na boca do povo. Você esteve aqui no programa em outras oportunidades, falamos de política, falamos de Rio do Sul, mas agora sobre 1964, o ano que parece que não terminou, né? Exatamente. Obrigado por ter vindo, estimado Aldo Nestor Zibert. É uma honra para mim participar do teu programa, acho que é a 3ª ou 4ª vez já. Por aí. Sempre realmente faço, atendo o convite com a melhor disposição, porque é gostoso conversar e bater um papo a respeito de assuntos que são de interesse de mais pessoas. Muito obrigado. Eu é que estou honrado com o teu convite. E como é que você vê isso 50 anos depois que tudo começou lá? Você dizia, Neri, não começou com Jango, começou com Jânio Quadros. Inclusive, Neri, o comentário que eu fiz naquele dia, a qual você se refere, o foco era a visita do Jânio a Rio do Sul como candidato a presidente da República em 1960. Então, quando a gente fala no golpe de 1964, eu sempre costumo dizer, aquilo foi uma etapa do processo que se iniciou em 1960, 4 anos antes, com a eleição do Jânio Quadros. O Jânio foi uma novidade na política, ele sucedeu o Juscelino, e tem uns aspectos extremamente curiosos e interessantes que, assim como a juventude, isso é muito bom você ter trocado, não conhece em detalhes o que aconteceu em 64, conhece muito menos o que aconteceu em 1960. Sem dúvida. O Jânio foi lançado candidato a presidente da República, eram 3 candidatos naquele ano, e eu quero deixar claro que eu tinha 12 anos na época. Tá? Então, efetivamente, não se acompanhava. Eu não acompanhava a política com 12 anos. Nós tínhamos, mas havia uma disputa entre Jânio e Lott. O Jânio tinha a vassoura como símbolo e o Lott, Marechal Henrique Teixeira Lott, a espada. A espada, e eu lembro disso. Então, em função dos pais, a gente acabava, né? Então, nós éramos alguns eram do Jânio, outros eram do Lott, assim como alguns são do Flamengo, outros são do Vasco. Mesma coisa. Nada de
porque gostava de política, acompanhava. Não, era mais um modismo da época, etc. Até porque tinha esse símbolo que vinha, né? Eu sei que lá em casa apareceu a espada e apareceu a vassourinha. Apareceu a vassourinha, tal, sem dúvida. Aí o Jânio, que veio, veio com a proposta de... Tinha a vassoura, porque ele dizia que ele ia acabar com a bandalheira no Brasil. Ia limpar, varrer, né? Tirar debaixo do tapete. Aí tem um aspecto que o primeiro parêntese. Hoje em dia, tem muito jovem, na faixa de 20 a 30 anos, que tem a visão de que a corrupção começou agora no Brasil. A corrupção no Brasil ela começou em 1808, quando a família real fugiu de Portugal para o Brasil, porque o Napoleão estava tomando conta da Europa e ia invadir Portugal. O rei veio e com ele trouxe uma camarilha que mamavam nas tetas da coroa de Portugal e teve que dar emprego, teve que criar órgãos para esse pessoal sobreviver no Brasil. Na verdade, quem lê o livro do Laurentino Gomes, 1808, então, são 3 livros que ele tem, a corrupção no Brasil começou com a vinda da família real para o Brasil. Não a família real em si, mas o que ela trouxe junto. Então é bom que se saiba disso. A corrupção no Brasil não começou agora. Tanto que o Jânio tinha como promessa varrer a bandalheira e a corrupção do país, isso em 1960. Então o foco dos ladrões na vida pública do país, Brasil, com a chegada do Napoleão, ela já se instalou. Dá para dizer que o culpado é o Napoleão. Dá pra dizer, porque ele fez o rei de Portugal fugir para cá. Claro. E veio com ele um bando de ladrão junto. Né? Se não tivesse fugido, eles tinham ficado em Portugal. Aí o Jânio, nós não tínhamos, o sistema de comunicação era diferente. Você não tinha internet, celular, a televisão com as facilidades que tem hoje. Normal o rádio, né? E jornal escrito, né? Você tinha um jornal escrito, você já tinha os diários, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Jornal do Brasil, mas eram jornais diários que chegavam aqui, por exemplo, com 2 dias de atraso. Tá? Você tinha alguma coisa de televisão, mas o forte era efetivamente o rádio. O rádio, né? E o Jânio, ele tinha... Eu sempre tive no Jânio, Neri, como o Jânio para mim era um gênio. E como todo gênio, uma boa dose de loucura. O Jânio era um maluco, mas era gênio. Se você vê as frases do Jânio, os pronunciamentos dele, o cara sabia o que dizia. Só que era doido. Tá? E bebia muito também? Também bebia. Também, né? Ele também bebia. Porque na história conta que ele era um alcoólatra. Ele bebia. O uísque, diz que era tomador de uísque. E ele veio com essa promessa de acabar com a bandalheira e tal. Ganhou a eleição. Nós tínhamos, na época, 12 milhões e poucos mil eleitores no Brasil. E ele era tido como favorito na época? Sim. Era favorito? Sim. Ele teve o apoio da UDN. A UDN não tinha a quem apoiar, mas diante da chance de se eleger, botaram o Milton Campos como candidato a vice dele. E a curiosidade, falando em vice, é que o vice não formava uma chapa. Você votava no presidente e no vice em separado. Tanto que ganhou o Jânio com o Jango, que era o vice do Lopes. E que eram inimigos políticos. Exatamente. Né? E que eram inimigos, pelo menos é conta da história. Aí ele assume em dia 31 de janeiro de 1961 e no dia 25 de agosto ele renunciou. Dizem também na história, eu li alguma coisa aí durante esses depoimentos e o que a mídia divulgou agora 10 dias atrás, que foi num excesso etílico, bebeu demais, tomou decisão e depois de ter renunciado já estava sóbrio, arrependido. Não, na verdade... Tem fundamento isso? Não. Na verdade, não. Aí é um pouco de folclore. Na verdade é o seguinte, o Jânio queria dar um golpe. O Jânio tinha... O objetivo dele era dar um golpe. Mas em quem? Aí que está. O Jânio queria governar com plenos poderes. Ele queria fazer o que o De Gaulle tinha feito na França. Eu ameaço sair, eles me pedem para voltar e aí eu vou exigir. Não, o Congresso tem que fechar por 6 meses, 8 meses. Aí o Jânio entrega com... Ele participou de cerimônias, no dia que ele entregou a carta de renúncia, ele participou de cerimônias e ninguém imaginava. Daqui a pouco ele chama o cara e entrega a carta de renúncia para ele. E ele imaginava que
Chegando a carta de renúncia no Congresso, eles iam pedir, pelo amor de Deus, para ele continuar. E ele ia impor o que o De Gaulle fez na França. Não, eu continuo, mas quero... E eles aceitaram a carta de renúncia. Aceitaram a renúncia. E aí o Jânio veio daquela que foram as forças ocultas, etc. Forças ocultas. E aí o Jango assumiu. Aí os militares... O Jango, por ocasião da renúncia, ele estava na China, representando o Brasil num evento. E foi chamado, né, às pressas para o Brasil para assumir, e os militares não queriam que o Jango assumisse. E ali começou o problema. Aí começou o levante pelo Rio Grande do Sul, com o Leonel Brizola, com a tal da Rede da Legalidade. Ele tinha o apoio do Terceiro Exército e mais um ou dois governadores. Porque o Leonel Brizola era cunhado do Jango. Era cunhado do Jango. Mas que também não era muito afinado politicamente. Não. Aí é que está a confusão. O Jango não era de esquerda. O de esquerda era o Brizola. O Brizola, né? Tá? E o pessoal tinha medo do grau de parentesco, da proximidade, até pelo fato de que ele saiu na frente para apoiar a posse do Jango. E para o Jango assumir, naquela vez, para os militares aceitarem, eles criaram o artifício do parlamentarismo. Não, assume, mas vamos botar um parlamentarismo. E o Tancredo Neves foi eleito o primeiro-ministro, ficou quase 2 anos, aí o Jango deu a porrada na mesa e reassumiu, que era um governo presidencialista. Ô, estimado, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, mas eu quero que você responda por quê? 50 anos depois, na verdade, o golpe militar ainda desperta tantas paixões, que foi o que a gente viu 10 dias atrás. Sim. Você vai responder depois do nosso retorno.